E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com da Mino, de Ed Brubaker e Sean Phillips, Fatale, volume 2, esse álbum parrudão aqui, que termina a história iniciada aqui no volume 1, que teve resenha aqui, então, para eu não me repetir aqui entre sinopses e tudo mais, caso você tenha interesse nisso, por favor, dá uma olhada na resenha desse álbum primeiro. Vou deixar o card aí para vocês irem até lá e depois voltarem, caso seja do interesse de vocês, tá? E já deixando claro, várias das minhas impressões e, sei lá, expectativas até a respeito desse segundo volume, elas se mostraram um tanto quanto corretas, pelo menos na impressão que eu tive num geralzão aqui dessa história. E antes de continuar, entre as competências gráficas, artísticas e textuais aqui desse álbum, vou pedir para vocês aquele like esperto. Não deixa para o final, senão você esquece. Também, se não se inscreveu no canal, por gentileza, faça isso. E não esqueça de ativar o sininho. Se você também está vendo esse vídeo via celular, por gentileza, não esqueça de dar aquela hypada no vídeo. O YouTube tem agora aquele botão hypar, que ajuda canais pequenos, então se você puder fazer isso por nós, ajuda bastante também, beleza? Bom, então vamos lá. Rapidamente, né, se você já viu o outro vídeo, você sacou que eu achei que, como preparação para um cenário gigantesco, porque não tem como a gente não comentar que uma história dessa envergadura em termos de tamanho, estou falando de envergadura e tamanho mesmo, tá? Não tenha um grau razoável de ambição, né? De criar realmente uma história, assim, uma grande trama, uma grande tapeçaria de eventos costurados em torno da personagem da Jo, que aparece nas capas, né? Evidentemente. E dentro dessa proposta de noir com horror cósmico, desconstrução da femme fatale e tudo mais, claro que no volume 2 nós teríamos todas as respostas das perguntas abertas no primeiro volume, e assim foi, tá? Não vou reclamar disso, porque realmente o que o Brubaker nos entrega aqui é uma explicação até que pormenorizada demais desse universo, tá? Para deixar tudo inequivocamente resolvido para leitores, tá? Isso é bom? De certa forma, sim, porque parece que ele realmente se esforçou, né, dentro de cada elemento colocado, dentro de cada personagem desenvolvido, ele se esforçou bastante. Isso para mim é óbvio. Por outro lado, eu acho que a história acaba soando um tanto quanto inchada demais, justamente porque não sobrou muito para que a gente mesmo criasse algum tipo de, sei lá, nós mesmos preenchêssemos certas lacunas, que é algo que me parece muito bacana quando se trata de horror cósmico. A gente ter uma participação maior dentro daquilo que a história propõe. Isso eu acho muito bacana. Algo que acho que já não tem aqui. Mas aí vai de gosto, tá? Isso é realmente um juízo de gosto, tal, porque no final das contas também é uma trama detetivesca, né? É exatamente isso que eles quiseram fazer. E nesse sentido também, quando você começa nesse lance de idas e vindas, tal, aqui neste volume nós temos um aprofundamento, obviamente, muito maior da figura da Jo, e isso faz com que haja retrocessos na linha temporal, né, da história. A gente vai ver mais do passado dela, de um passado distante, inclusive. E, sinceramente, certas coisas aqui eu acho que incharam a história desnecessariamente, tá? Porque, conforme eu tinha comentado na ocasião da resenha do primeiro volume, eu senti que, como uma grande preparação para o clímax, né, para o desfecho dessa história, eu acho que você tinha muita informação e
muita volta dentro de 12 capítulos que compuseram o primeiro volume, então aquilo me soou um tanto quanto longo demais. E infelizmente aqui eu acho que o caminho é exatamente esse. Porque certos elementos aqui mais místicos me parecem um tanto quanto fora do expertise do Brubaker, e eu, sinceramente, não sei se por eu estar mais acostumado com o estilo dele para tramas de crime, essas coisas mais pé no chão, eu não achei que casou muito bem. Até porque eu acho que essa história ela tem um formato narrativo, um formato textual também, muito mais adequado a uma história pé no chão do que esse tipo de viagem de horror cósmico e tudo mais. Nem por isso eu acho que é uma leitura ruim, tá? Embora eu considere que o miolo disso daqui, passando por vários momentos temporais, por vários núcleos, por assim dizer, eu acho que demorou-se demais em alguns pontos. Então, resumindo, sim, eu acho que essa HQ é longa demais para aquilo que ela tinha como proposta, para aquilo que ela tinha para mostrar no final das contas, né? Até chegar saindo do ponto A para o ponto B, eu acho que não precisava de tudo isso. E aqui mesmo nessa edição você verá que o pós-fácil fala que originalmente ela tinha sido imaginada muito mais curta, inclusive, mas acabou-se optando por incluir mais elementos. Em determinado momento ele achou que precisava ir mais longe, foi indo mais longe e saiu esse negócio meio grande, que não é rápido de ler. Agora, o que ajuda bastante aqui no final das contas é que você tem um contador de histórias, dois contadores de histórias, né? Vamos colocar dessa forma, mas o contador de histórias da parte visual, ele consegue manter o interesse, ainda que a gente siga aqui vendo mais ou menos no tranco, porque ele não é rápido de ler, conforme vocês já perceberam pelo tamanho, mas é algo que você vê um capítulo, você quer ver lá na frente e tal, você acho eu, tá? Eu tô falando por mim, dificilmente existe um envolvimento assim mais profundo com personagens aqui. Eu, pelo menos, não senti muito isso, mas com o desenho e essa narrativa visual eu me sentia compelido de ver o próximo e tal, então achei que, apesar do tamanho, acaba sendo uma leitura rápida e fluida. Então, obviamente que o problema, para mim, está mais no roteiro do que em qualquer outra coisa. De qualquer forma, tá? A gente, passando por cima de alguns exageros, e quando eu falo exagero, eu tô falando assim em termos de que não acho que o Brubaker tipo tenha muito tato para lidar com uma coisa que, no meu entender, deveria ser mais sutil, como é o caso do horror cósmico. Algo que você, numa história policial, você não precisa ser tão sutil, né? Você tem essa liberdade de ser mais literal, ter mais o lance do punch, e mais o punch e menos o psicológico. Então eu acho que, sendo bem direto, assim, pelo meu entendimento, eu acho que existe até um certo conflito de intenções nessa história. Mas a gente, de um jeito ou de outro, a gente acaba envolvido e quer ver como vai terminar. Apesar de que eu achei que essa protagonista ela me perdeu ao longo do caminho. Eu não estava mais muito preocupado com ela, não tinha mais um envolvimento como leitor para, sei lá, para torcer, para, sei lá, para empatizar. Isso acabou tipo desvanecendo no meio do caminho. Eu acho até que no primeiro volume eu já estava assim, né? Mas eu ainda tinha alguma esperança que a história engrenasse aqui de alguma forma.
Mas mesmo assim, mesmo que esse álbum fosse super enxuto, né, fosse mais curto e tal, eu ia continuar achando que a primeira parte ela já estava inchada. Mas, beleza, né? A gente vai vendo, então tem vários elementos pra gente pensar, tem vários lances narrativos bacanas, várias quebras aqui em arrobos gráficos pontuais que são bacanas, né? Pra gente que gosta de quadrinho, a gente vai sempre olhar também, avaliar também essa forma de se contar histórias, e o Sean Phillips ele manda muito bem nesse sentido. E lá na frente nós teremos também alguns... Vou mostrar pouco, porque até nem convém tanto. Mas a gente tem algumas coisas mais psicodélicas, que são momentos bem bacanas da história, eu digo visualmente, tá? São momentos bacanas porque lembram até, não vou mostrar muito por causa do spoiler, tá? Mas são momentos legais porque até dão uma ideia mais abrangente da versatilidade do Sean Phillips aqui, que faz um lance ali que é quase que lembrando HQs do Doutor Estranho, que tem a ver com a história também, isso no final das contas ele não destoa, mas para mim não é o bastante para dizer que é um dos grandes momentos da dupla. Acho que longe disso, para mim. Evidentemente que já ficou claro que eu prefiro os dois em tramas mais pé no chão, que é isso que realmente os consagrou de um jeito ou de outro. Mas essa edição também tem umas coisas bacanas que eu vou destacar aqui. Entre os extras, né, que tem a galeria de capas, assim, que é sempre muito bacana. E tem também uns ensaios do Jazz Nevins aqui, que sempre valorizam demais a experiência. Um sobre a Aleister Crowley e outro aqui sobre Lovecraft. Não são meras biografias, tá? São ensaios valiosos, tanto sobre o Crowley quanto sobre o Lovecraft aqui. Vale muito a pena ler. Eu achei que é enriquecedor, apesar de ser curto. E lá no final a gente tem o pós-fácil do Brubaker comentando aí todo esse rolê, como a história acabou chegando nesse tamanho. E enfim, para mim, longe de ser o melhor trabalho dos caras, mas valeu a pena ler. Só não acho que seja bem o território do cara, não... Textualmente, para a gente separar aqui, fazer uma análise mais estrutural, o roteiro realmente não gostei. Essa para mim foi a parte negativa, infelizmente. Como a gente está falando de um pilar aí da nossa experiência, né, como leitores, infelizmente aqui eles têm uma base um tanto frágil para desenvolver uma história. O Sean Phillips, para mim, se destacou mais dentro desse conjunto, mas enfim... Se você curte horror cósmico de alguma forma, e são edições assim muito bacanas, assim no geral muito bem cuidadas, tem os ensaios do Jazz Nevins que eu sempre acho que valorizam a edição. Uma outra coisa que eu tinha comentado na resenha do primeiro volume, né, que houve uns deslizes na revisão do texto. Aqui também infelizmente houve, não marquei porque... não é tão grave quanto do outro que eu tinha comentado, mas infelizmente eles estão aqui em um momento ou outro. Nada que arranhe, mas é sempre bom a gente deixar registrado, né, para que esses erros não se repitam lá na frente. Então é isso. Se você curtiu aí o que eu falei, gosta dos caras, tal, já é fã de carteirinha, gosta de horror cósmico e tal, de uma certa forma... É legal ver, né, o que outros autores conseguem fazer dentro desse território, tá? Mesmo que não sejam tão bem sucedidos, mas enfim. Link para compra da Amazon aí na descrição do vídeo. Se você curtiu, quer essa edição, a primeira edição junto também, fica à vontade aí. Se puder comprar pelo nosso link, ajuda bastante o canal. Se você já leu, comenta por gentileza. Mesmo os recadinhos do começo, se você não deu um like, por favor, faça isso agora. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar aí no botão de hypar,
E o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá se você gostaria de ajudar ainda mais a gente aqui a continuar produzindo nosso conteúdo. Vê também o nosso podcast no Spotify às sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias. E é isso. Boa leitura.